Eu queria convidar esse rebanho lindo para que nós lêssemos a Bíblia juntos. Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes 1. 9 e 10. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Espírito Santo, seja servido e nos guiar para dentro dessa verdade, dessa palavra, e cumpra-se aqui nessa noite o propósito do coração do Pai. Pai, rasga o céu sobre nós, enquanto a palavra é ministrada e revelada pelo Espírito Santo, que suas mãos se estendam fazendo prodígios, curando, libertando, fortalecendo a fé, ó Deus, trazendo direção, aplanando o caminho, salvando vidas, operando maravilhas, manifestando os dons espirituais. Oramos em nome de Jesus e proclamamos a vitória nesse momento, nessa noite. Na autoridade do nome de Jesus, declaramos vitória, bênção, e o povo de Deus diga amém. Amém. O tema dessa noite: nada é novo. Fale comigo: nada é novo. Foi o que nós lemos agora aqui. A Bíblia diz que Deus não muda. Malaquias 3, 6. Deus não muda. E um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus é imutável. Deus não muda. Deus não muda. Jesus é apresentado na Bíblia como aquele que é. As canções falam aquele que era, mas a Bíblia diz que aquele que é. Primeiro ele é, depois ele era e há de vir. Então ele é apresentado como aquele que é. Jesus é, era e há de vir. E também que ele é o mesmo hoje. Que ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então, o que nós queremos focar aqui é que os ensinos de Deus são eternos. Eles não são inovações, embora hajam movimentos querendo mudar, neutralizar, cancelar, mas as leis de Deus são eternas. E a gente vai ver na Bíblia várias atitudes de homens que Deus separou como referência, como livro para nós, como ensino, como figura. E as posições desses escolhidos ao longo da Bíblia eram feitas sobre esses parâmetros, sobre esse entendimento da eternidade da palavra de Deus. Por exemplo, quando Davi proclamou sobre Joabe e sua descendência, acho que vai ter que fechar essa porta aqui, né? Deixar aquela lá aberta. Pedir para os irmãos que estão aqui na introdução acompanhar dali. Estão celebrando lá as criançadas, né? Quando Davi proclamou sobre a casa de Joabe, bem assim: Joabe, na sua casa não faltará leprosos, não faltará quem se escore em muletas para sempre, não faltará quem peça pão, quem mendigue o pão. Uma palavra dura de Davi sobre um homem que era general de exército. Então, Davi, isso que ele falou não foi uma resolução da cabeça dele, não foi uma inovação, um acesso de crise dele. Davi falou aquilo dando cumprimento a um propósito de Deus, da lei de Deus, que penalizava o que Joabe fez. O que Joabe fez? Ele matou 2 homens ilustres, melhores do que ele, em tempo de paz. Na guerra,
Deus autorizava que houvesse os confrontos, como hoje um policial, se ele abater alguém, ou, para dizer melhor, matar alguém num tiro, ele não está pecando. A lei quer mudar isso, mas não está pecando, né? Porque a Bíblia diz que as autoridades, elas são ministros de Deus para o bem, e se você quer andar em paz, respeite elas. Mas quem desrespeita a autoridade, ele se levanta contra Deus e traz para si condenação. Então, o que Davi proclamou ali foi uma verdade da lei eterna, né? O que Joabe fez merecia penalidade. Davi só deu curso a algo antigo, ele não criou algo novo. Isso é um ensino para mim. Então, eu falei do policial que pode abater alguém, um criminoso, e ele está respaldado pela lei divina. Mas quando eu quero, num acesso de crise, fazer justiça com as minhas próprias mãos, sem motivo algum, né? A lei de Moisés também, ela dizia que quando alguém se defendia e havia morte, a causa seria julgada, e havia casos que a pessoa não era penalizada com culpa. Mas o caso de Joabe é que Joabe matou sem motivo duas pessoas melhores do que ele, porque tinha inveja. Não foi por justiça. Isso é uma lei para que eu aprenda que a gente precisa respeitar as pessoas, amar as pessoas e cuidar com o que fazemos com elas. Então, a Bíblia ensina, a velha Bíblia, eu preguei esses dias, a velha Bíblia foi o tema que eu preguei esses dias, né? Que as leis da palavra de Deus, né? Há atitudes nas quais eu incorro, que elas me expõem às maldições. Então, a Bíblia ensina que há atitudes que, se eu fizer, se eu cumprir elas, eu sou exposto a maldições. E muitos se expõem a isso, e a maldição vem, aí vem uma grande confusão, né? Se sente penalizado, se sente como se Deus fosse injusto, mas às vezes é uma colheita de um plantio errado. Deus disse a Adão: a terra, Adão, é maldita por tua causa. Deus não estava assim com ódio de Adão, não foi algo que veio, que ele ficou de repente desequilibrado e falou para Adão, não. Deus seguia uma lei mais antiga do que a lei que você conhece. Deus seguia uma lei que naquele tempo já era antiga, porque Deus é eterno, amém? E Deus só proclamou uma verdade sobre Adão. O que Adão fez, ele trouxe maldição, e trouxe sobre a terra maldição. Isso é uma lição para mim. Então, se eu não quero maldição para a minha vida, eu devo ver o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. O profeta, uma vez, falou para Davi. Isso está na Bíblia também, tá? Eu não vou ficar lendo porque demora muito. Davi era um homem abençoado, mas Davi fez uma barbaridade certa vez. E diz: Davi, o que você fez escondido, mas você fez. Davi, ele adulterou com a mulher do seu amigo, escondido. Essas coisas se fazem escondido. Escuta o que Deus falou. É o que a lei prescreve. Isso que você vem escondido, a sua descendência futura fará publicamente. E você vai ler a Bíblia e você vai ver que Absalão, o bonitão filho de Davi, charmosão, bonitão, ele tentou tomar o trono de Davi, e quando Davi fugia, ele levou as mulheres de Davi, ele se deitou com elas publicamente, uma vergonha, a nação viu. Então, a vergonha da geração seguinte que um pai leva
é por causa disso, da impureza sexual que ele fez escondido. É muito grave isso, irmãos. Então isso tem que causar temor no meu coração. Então a gente sabe muito bem fazer escondido as coisas, as tramóias da gente. Eu estou me incluindo com você, para que nós fiquemos mais à vontade, amém? É fácil fazer escondidinho, ninguém vê. E vamos acumulando atitudes pecaminosas escondido. Tem como driblar a esposa, tem como driblar pessoas e fazer escondido e tentar enganar. Mas a lei antiga, Deus proclamou sobre Davi: o que você fez escondido será feito por um descendente seu às claras. Você vê como que de repente numa família surge a imoralidade fluente, exposta, uma vergonha. Isso foi plantado em gerações passadas. Nada é antigo, nada é novo, aliás. Isso não foi inventado, isso prossegue. E o mundo, as pessoas fazem as coisas escondidas e cada vez que passa, a vergonha aumenta. Que Deus me dê graça, a mim e a você, para que nós tenhamos cuidado com o que fazemos, como fazemos. Amém, irmãos? Porque é um preço muito caro. Eu vi Jimmy Swaggart indo para a televisão a nível mundial. Ele se envolveu com uma mulher bonita. Jimmy Swaggart, você ouvia ele, você se encantava, a graça de Deus na vida daquele homem. Mas ficou muito famoso. Ele se esqueceu que ele era homem. O diabo teve acesso a ele. E ele não teve como, ele foi denunciado, foi fotografado na impureza. E o mundo ficou sabendo. E ele veio então, depois disse, na frente da esposa: meu Deus, na frente dos filhos, na frente do presbitério, na frente do mundo. Eu vi isso, que coisa estarrecedora, irmãos, misericórdia. Diz: eu pequei, eu não mereço estar aqui. E chorou: eu pequei. E falou muitas vezes: eu pequei. Que dor, irmãos. Eu ouvi, está no YouTube isso. O YouTube é público. Nada disso é antigo. Foi publicado. Misericórdia. Fale comigo: misericórdia. Então eu quero que com essa reflexão nós tenhamos temor do coração, irmãos. A gente não é dono do nosso nariz. Cristo é o nosso Senhor, amém? Devemos continência a Ele. Então você vê gerações familiares futuras pervertidas sexualmente, por exemplo. Não é um acidente. Não é um acidente. É um resultado. Você vê, hoje é tanta incompreensão, porque hoje, isso quem está falando, essa é uma voz da compreensão da palavra de Deus que o Espírito Santo revela. Mas o mundo não sabe disso. E é tão forte as perversões que surgem, que eles querem provar que é normal. Que é normal o homossexualismo. Que é uma raça que Deus fez. Não é. É resultado de uma perversão sexual. Foi plantado antes. E é um castigo. É um juízo. Então essa é uma boa razão para mim, para você refletir no seguinte: que nós precisamos arrepender. Amém, irmãos? É reconhecer que erramos e nos arrepender por nós e por nossos genitores, nossos pais, nossos avós. Porque até a Bíblia diz que até a 4ª geração Deus visita a maldade e vai visitando. Essa é uma lei. Então, que nós nos arrependamos, irmãos, e confessemos: Deus nos perdoa. Fizemos isso, nossos pais fizeram isso, nos perdoa. Então, que nós nos arrependamos por nós, por nossa pátria, por nossa casa. A Bíblia diz que o salário do pecado
é a morte. É a morte. Em Deus não há sombra de variação, diz o Espírito Santo em Tiago 1,17, não há sombra de variação. Deus é firme, Ele cumpre os seus desígnios. Tem um fato acontecendo no mundo hoje. Dubai é uma cidade portentosa, uma mega metrópole moderníssima. Eu fui a Israel e a rota que traçaram para nós foi Dubai. É um lugar turístico e tem facilidade para você passar por lá. Ficamos 2 noites em Dubai. Não faltou dinheiro para fazer Dubai. Os generais do petróleo mundial aterraram no meio do mar, megas aterros, e fizeram ilhas, e a cidade está assim, a base dela foi os aterros, e você vai lá, cheio de desenho, mar adentro, que foi aterrados. Então, Dubai, quem idealizou Dubai não teve dó de dinheiro, gastou muito dinheiro. Mas quem investiu em Dubai, né, não teve alguns cuidados com relação às leis naturais, preocupou muito com investir milhões, e ficou assim uma coisa extraordinária. Você quer ver uma coisa bonita, vai em Dubai. Então ele investiu muito dinheiro na construção, mas não cuidou na tecnologia preventiva, em muitas coisas. As implicâncias de mudar a natureza, porque ali era daquele jeito, Deus fez aquilo ali. Aquilo não é um acidente. E hoje paira uma ameaça sobre Dubai. Várias ilhas estão submersas, porque aquela areia, ela vai assoreando, vai escorrendo ininterruptamente. Isso ameaça a cidade. Já ocorreu várias vezes, os aeroportos, as tempestades de areia vêm, e a montanha que está lá passa para cá, e cobre os asfaltos, cobre os aeroportos. Uma coisa de louco. E não tem muito o que se fazer, porque Deus não fez as regiões da terra de forma acidental. Deus fez porque Deus é Deus. Ele desenhou no coração dele tudo. Mas alguém tinha muito dinheiro e chegou junto e fez Dubai. E há uma crise contra Dubai, e não tem muito o que fazer. Há um risco de Dubai até desaparecer. Já pensou? Isso não vai ser amanhã, mas há um questionamento sério com Dubai. Então assim, se você quiser passar por Dubai, vai nesse antes do ano 3000. Eu acho que até lá já fomos arrebatados, né? Acho não, com certeza já fomos. Mas assim, eu não estou assim traçando data não. Eu li sobre essa matéria, achei interessante. E porque Deus fez Dubai, como fez o Brasil, como fez a Amazônia, como fez a Europa. Deus fez com uma mente sábia que Ele tem, né? E você mudar, porque você tem dinheiro, você tem que saber, não é só isso. E assim é o comportamento humano, e assim é as atitudes humanas. Deus criou leis para reger tudo, né? Até o sol que você vê aparecer aqui no nascente, isso já faz milênios que é registrado isso, que é registrado, né? Estou falando de registro, tá? Da Bíblia, né? A ciência, ela observa que tem muito mais tempo, porque Deus, quando viu a terra informe e começou a dar ordem a ela já existia consistência. Ela era o pecado de Satanás, quando ele pecou e foi lançado abaixo. Isso não tem contagem cronológica. A contagem é contada depois que Adão pecou. Antes não tem contagem. Desde que Adão pecou, né, tem contagem. Mas o certo é que Deus, Ele fez tudo com sabedoria.
Então, Deus fez tudo para ele, por meio dele. A Bíblia diz, Deus fez com propósito. Ou a gente se submete ao propósito de Deus, ou a gente está fora do propósito. Deus tem um propósito, e a melhor coisa é você se humilhar à lei de Deus. Nada é novo. A gente gosta muito de inovação, mas nada é novo. E hoje o mundo quer mudar. A Bíblia diz que o anticristo vai cuidar e mudar as leis. O sistema de governo globalista que está pintando por aí, ele vai tentar mudar as leis. No tempo dele ele vai mudar as leis. Já quer mudar agora as leis naturais, mas esse é um ensaio do anticristo, que vai governar um tempo na terra. Há um tempo que ele governará e fará uma aliança com muitas nações por 7 anos, a Bíblia fala sobre isso. Mas não é o tempo dele ainda. Mas isso é um tempo de juízo que virá sobre a terra, e Deus permitirá, para depois cumprir o que está desenhado para o final. Deixa eu falar esse assunto. Então, Deus designou de forma predestinada muitas coisas que são prontas. Deus, quando tem uma crise no Brasil, no mundo, um Covid, essas coisas escabrosas, Deus não fica assim, quebrando cabeça, o que eu vou fazer agora? Não, Deus sabe, irmãos. É a gente que fica roendo as unhas. Deus, Ele não fica quebrando cabeça com o que vai fazer com os acontecimentos. Não. Ele tem o relógio dele na mão. Ele tem tudo. Deus sabe todas as coisas. E quando você entende, você descansa nele. Amém? Você entra para dentro dele. Você se alegra nele. Você não fica desesperado como o mundo fica desesperado. Deus tem um desenho antigo na mão. Certa vez Deus mandou Agar. Agar é a mãe dos árabes, é a esposa de Abraão, que não era Sara. Sara não tinha filho, e eles tiveram a ideia de casar com uma egípcia. Não foi Deus que mandou. E ele casou com Agar. Agar teve um filho, Ismael, que é o pai dos árabes. E Agar foi maltratada por Sara. E ela saiu do deserto afora, sabendo que iria morrer. E Deus disse para Agar: volta e te humilha para a tua senhora, que eu vou te fazer uma grande, poderosa nação. Eu vou ler o texto. Gênesis 16, do 9 ao 12. Então lhe disse o anjo Deus mandou falar com Agar quando ia fugindo de Sara: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, não será contada, por numerosa que será. Disse também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terá à luz um filho, e chamará seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo. Já viu os árabes? A sua mão será contra todos. Já viu os árabes? E a mão de todos contra ele. Habitará diante da face de todos os teus irmãos. Irmãos, os árabes são um povo numeroso, poderoso, temível, abençoado. Dubai é de árabe, sabia? Dubai é de árabe. Eu não estou dizendo que os árabes estão cumprindo o propósito de Deus, mas há um decreto de bênção para os árabes que Agar obedeceu. O que eu quero falar para você, o que quer dizer aqui, a lição, a reflexão aqui, é que quando Deus apareceu para Agar e disse: te humilha e volta. Isso não foi um repente de Deus, não. Se humilhar é uma lei extraordinária. Amém? Que Deus me ensina. E se eu aprender a me humilhar, como Cristo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde.
as coisas tomam um outro rumo. Enquanto a gente, ao invés de ser humilde, formos arrogantes, tratar mal as pessoas, responder na lata, sair por cima, porque a gente gosta disso, a gente está na contramão. Mas a gente, se aprender, porque Deus, quando diz para Agar, porque Agar, Sara tinha ofendido ela, maltratado ela, a culpada era Sara. O que Deus falou? Te humilha e volta. Irmãos, uma boa lei antiga para resolver conflito é a gente se humilhar. Aprendeu essa? É que a gente não gosta. Em qualquer relacionamento, quando você aprende a lição da humildade, você desarma o seu algoz. É que a gente tem pedras na mão, espada na língua, resposta dura, porque a gente não se humilha. O que Deus falou para Sara foi o que Jesus reiterou lá na frente. Ele disse: todo que se humilhar será exaltado, e todo que se exaltar será humilhado. Deus tinha um desenho para Agar, pronto, predestinado para Agar, mas ela tinha que entrar, a decisão era dela. Como? Se humilhando. Ela obedeceu e se humilhou. E vai lá ver hoje os árabes. Os bichos são poderosos, hein? Eles têm dinheiro, eles são numerosos, respeitados. Muita gente. Porque Agar obedeceu e entrou no propósito. Então, teria sido comprometido a nação árabe se Agar não obedecesse. Mas Agar obedeceu uma lei antiga. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Esse é o entendimento que a igreja de Jesus precisa refletir. Irmãos, tem tantas coisas desmoronando porque falta alguém imitar Jesus, se humilhar. Diz que ele humilhou-se a si mesmo e foi exaltado acima de todo nome em todo o universo. E essa é uma lição extraordinária para um pastor, para uma ovelha, para um pai de família. A gente se humilhar. A gente é cheio de razão, cheio de direito, cheio de resposta, cheio de ofensivas. A nossa natureza velha gosta de dar o troco na lata, né? Então, o plano de Deus é que compreendamos, que acreditemos na sua verdade, que compreendamos, né? Que compreendamos e acreditemos e venhamos obedecer o que Ele pré-estabelece na sua lei. É pela fé que entramos no plano de Deus. É pela fé que entramos na graça, a Bíblia diz. Você precisa entrar, porque Deus não engessa você. Jesus deixou muito claro que é preciso que nos esforcemos para que entremos pela porta estreita. Ele diz que muitos não vão conseguir, mas ele diz que é possível conseguir. Lucas 3:24. Que você seja alguém que, como Sara, como Agar. Agar entrou pela porta estreita, ela se humilhou. E a bênção foi grande para Agar. A porta é estreita. Irmãos, por isso é que a gente tem dificuldade de entrar. A porta da humilhação. Então Jesus falou sobre isso. Então é importante que eu e você nos humilhemos, né? As verdades que Deus tem estabelecido.
embora às vezes nos pareçam ultrapassadas e antigas. Eu vejo que é um esforço, eu preciso de ter um esforço grande hoje, mais do que antes. Eu percebo isso, para a gente se enquadrar na palavra de Deus. Está mais difícil do que antes. E cada vez mais ficará mais difícil, porque cada vez mais será questionada a velha Bíblia. Mas hoje Deus fala para você que nada é antigo, nada é novo, aliás, me perdoa. Tem um texto na Bíblia que fala bem assim: perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Jeremias 6,16. As veredas antigas que estão aqui. Procure tomar conhecimento dos caminhos antigos que Deus tracejou e ande nele, e você vai ter paz. Você pode dizer amém? Tem um texto que diz na Bíblia bem assim: não remova os antigos limites que teus pais fizeram. Provérbios 22, 28. Hoje se querem mover limites antigos, mas o Espírito Santo fala: não movam os limites antigos. A Bíblia, a velha Bíblia, amém, traz os limites que Deus pré-estabeleceu, né? Então olhemos para Jesus. Em Filipenses 2, ele foi exaltado porque ele se humilhou sobre a verdade de Deus. Jesus, quando se humilhou, ele não seguiu um repente. Vou me humilhar para as verdades do Pai. Não foi algo que acidental. Jesus conhecia a verdade, nasceu sobre ela e andou nela e morreu obedecendo às verdades antigas. Jesus não foi assim um vacilo dele, não. Ele decidiu obedecer. Ele que era Deus e não se usurpou, ele obedeceu às verdades do Pai, o propósito do Pai, e ele cumpriu o propósito em prol do mundo e assumiu a recompensa. Jesus é o grande herdeiro do universo. Eu e você podemos ser co-herdeiros com ele, a Bíblia diz, de tudo. Quanto mais entendermos a veracidade da antiga lei divina. Paulo fala que o que estava escondido, Deus revelou ao mundo. O que estava oculto, apenas estava oculto, mas já existia. Revelou ao mundo. A nova aliança estava escondida. Paulo fala, oculto, mas em Cristo foi manifestado. É nova para o mundo, mas para Deus não é. Tudo, nada é novo. Paulo fala sobre isso em Efésios. O que estava escondido antes dos séculos eternos, Deus revelou através de Cristo. E Deus, o que Ele tinha de melhor para revelar, Ele revelou o seu grande amor. Deus não criou o amor dele em Jesus. O amor de Deus é eterno. O seu amor dura para sempre. Mas ele manifestou para o mundo em Jesus. Essa foi a grande pegada. O amor de Deus, o antigo amor de Deus, foi manifestado ao mundo. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. E esse amor é manifestado para você poder ter esperança, para você poder se nortear, se achar no propósito de Deus. Você é amado de Deus. Deus revelou em Cristo o propósito que Ele tinha com você. Um dia eu me senti amado por Deus.
Que coisa boa. Não tive mais coragem de deixar Deus de lado. Eu preciso de Deus. O amor dele me constrange. Eu preciso agradar a Deus. É muito grande o amor dele por mim. E eu não quero que isso se apague. E quando Deus revela o amor dele por alguém, a pessoa quer seguir Jesus. Quer fazer uma aliança com Jesus. Quer andar com Ele. Quer servi-lo com sua vida, com seus bens, com seus talentos. O diabo quer ofuscar a grandeza do amor de Deus e quer provar que isso já era. Não, o amor de Deus é antigo, mas é eterno. Na verdade, nada é novo, mas Deus revelou para nós em Cristo o amor de Deus. Graças a Deus. Fale, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. É o que a Bíblia diz. O seu amor dura para sempre. E você está aqui hoje, você talvez se sinta desamado. Tem essa palavra? Não tem, eu criei agora aqui. Eu confesso que eu fiquei em dúvida agora. Mas você não se sente amado, assim fica melhor, né? E eu queria te dizer que Deus amou tanto o mundo, a Bíblia diz, que deu Jesus para que o mundo, os pecadores não fossem condenados, mas tivessem vida eterna. Eu queria que você hoje se entregasse a Jesus. O grande amor de Deus foi revelado ao mundo para que nós nos achegássemos a Deus. Cristo revelou algo extraordinário. Disse no meio religioso que tinha Deus como Deus só. Uma das questões da religião do tempo de Jesus é que Jesus chamava Deus de Pai. Aonde já se viu Deus ser filho? Eles questionavam. E quando Jesus falou isso diante do sinédrio, foi motivo de matá-lo. Você é o filho de Deus? E quando ele confirmou isso, pode matar. O veredito foi dado porque a religião não conhecia Deus como Pai. Mas hoje, em Cristo, você pode orar: Pai nosso que estás no céu.